Esperar o irmão acionar. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Bom, irmãos, pensem comigo. Nós temos acompanhado, principalmente eu que tenho vários amigos, pastores, vários amigos que são líderes. Aqui em Monte Carmelo mesmo, eu não compartilho no meu Facebook da maioria dos pastores de Monte Carmelo, só alguns, e também muitos de fora. E hora ou outra eu vejo as lives que eles fazem. Uns estão nos seus prédios, outros ficam em casa mesmo, né? Outros nos seus escritórios, mas sempre com a visão de alimentar as ovelhas do Pai, trazer uma palavra do Pai. E quando você pega em questão Brasil, no nível Brasil, há lugares que os cultos estão liberados. Os cultos presenciais, eles estão liberados, outros não, outros estão barrados, como é o caso de Monte Carmelo, como é aqui na nossa cidade, estão barrados, cultos presenciais. Então, a gente ouve muitas indagações, muitas perguntas. Eu no meu WhatsApp, eu atendo isso. Então assim, irmãos, eu tenho o meu posicionamento voltado para as Escrituras, lendo as Escrituras. Então, eu acompanho muita notícia, muita informação no mundo secular. Por quê, pastor? Porque o mundo secular jaz no maligno. A mente que rege o mundo secular, mundo aí fora, é a mente do maligno. Jesus disse isso: o mundo jaz no maligno. E principalmente nesses últimos dias, principalmente agora, que as coisas estão se afunilando para o retorno de Jesus, para buscar os arrependidos, os justos, os santos dessa dispensação que é a igreja, e todo o acontecimento escrito, toda a palavra escrita precisa se cumprir. Então preste atenção no que o pastor vai dizer. Quando Jesus ele foi para o monte, para o deserto, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Satanás, depois de 40 dias, viu que ele teve fome, percebeu em algum momento que Jesus teve fome, e o diabo chega perto de Jesus e disse: tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães.
Jesus deu uma resposta ao diabo, que não só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Logo em seguida, o diabo vem e ele usa a Bíblia. Ele usa o que estava escrito no Salmo 91. Veja, um salmo escrito por Davi. O autor do Salmo 91 é Davi. E ele usa o que está escrito no Salmo 91, no versículo 11 e 12, com Jesus. E o versículo 11 e 12 diz assim, ó: Satanás pega Jesus, leva ele no pináculo do templo, lugar alto, e diz assim para ele: olha, lança-te daí abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te livrar e guardar em todo o teu caminho, e eles te sustentarão pelas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Essa declaração é do versículo 11 e 12 do Salmo 91, escrito pelo rei Davi, escrito por Davi. Quando o diabo solta essa palavra, Jesus responde rebatendo, dizendo assim: olha, Satanás, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Veja, irmãos, são dois versículos bíblicos, são dois versículos das Escrituras. Um como promessa, que o Senhor enviará anjos estão todos os dois versículos dentro das Sagradas Escrituras. Então Jesus, ele usa esse versículo em resposta ao que o diabo falou para ele tirar do Salmo 91. Mas aí quando você vem para a Nova Aliança, para o Novo Testamento, você vê e você lê orientações, direções do Espírito com o que vai acontecer. Paulo, escrevendo a Tessalonicenses, acho que é isso, ele diz que o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias, é o Espírito Santo. No Apocalipse, você vê todos os acontecimentos, todos os fatos narrados, tudo que vai suceder no Apocalipse. Você vê as declarações de Jesus, de Mateus 24, falando sobre o arrebatamento da igreja, sobre o retorno de Israel, uma profecia que já se cumpriu 70 anos depois, com a destruição de Jerusalém, do templo, a figueira florescendo, é o retorno dos judeus. Isso já aconteceu quando Israel se tornou um estado. Então, as profecias ali, os acontecimentos, os fatos, todos
narrados nas Escrituras. Tudo escrito ali, o filho do iníquo que vai se manifestar, o filho da apostasia, os anticristo, os apostatas, os que se desviarão da fé, os que negarão Cristo. Então, as Escrituras, somente a nova aliança, o novo pacto, o novo concerto, a doutrina da igreja, traz esses ensinamentos, porque aonde Satanás, ele é apresentado, ele é anunciado, toda a sua hierarquia. Você pega o apóstolo Paulo em Efésios, quando ele fala no capítulo 6, para nos revestirmos da armadura de Deus, para que possamos ficar livres contra as astutas ciladas do inimigo, do diabo, porque não temos que lutar contra a carne ou sangue. E aí ele fala, porque é principados, potestades, hostes espirituais, demônios dominadores das maldades nas regiões celestiais. Você vai para Judas, antes de Apocalipse, você vê Judas trazendo uma revelação de demônios, principados que estão presos, grande poder de destruição. Então você vê as orientações nas Escrituras. Você vê Judas falando de Enoque, o sétimo depois de Adão, que ele viu o arrebatamento, ele era amigo de Deus, ele foi tomado para si. E aí você vê João escrevendo no Apocalipse sobre as duas testemunhas, e muitos acreditam numa linha que essas duas testemunhas, um é Enoque e outro é Elias, porque os dois não morreram, eles foram arrebatados. Então, todas as informações, elas estão nas Escrituras. E o Espírito Santo de Deus, o doce Espírito Santo, ele tem um entendimento, ele tem a sabedoria. O mundo tem inteligência e não tem sabedoria. A sabedoria, ela é dada à igreja do Senhor Jesus. A sabedoria é dada à igreja de Jesus. E aí você pega Salomão em Provérbios, profetizando sobre a sabedoria. Filho meu, inclina os teus ouvidos, dai razão à minha voz, à minha sabedoria, ata ela no seu pescoço, procure a sabedoria. E ele falando da sabedoria, porque a sabedoria é algo dado para a igreja do Senhor, a noiva. Porque nós receberíamos o Espírito de sabedoria, Cristo receberia o Espírito de sabedoria. E nós somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça. Então, a sabedoria, Tiago escrevendo sobre a sabedoria, ele fala: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que de graça Ele dá, não duvidando. Então a igreja de Jesus, ela caminha em sabedoria. E aí então, eu vejo a sabedoria assim, no ministério, no ofício do mestre, aquele que elucida as escrituras sagradas, traz grandes ensinamentos na sabedoria do Espírito, porque é o Espírito se movendo no Espírito humano, é o maná no pote de ouro dentro da arca. Então, se Satanás, ele meditou no Salmo 91, no versículo 11 e 12, se Satanás, ele conhecia esses versículos, citados por Davi, veja, Davi, um rapazinho que ficava de trás das malhadas, mas que foi erguido como rei pelo próprio Deus, segundo o coração de Deus. Davi, então, ele recita o Salmo 91, ele escreve o Salmo 91 em uma das suas reflexões, dos seus momentos com Deus. Satanás estava lá meditando o Salmo 91, e ele usa esse salmo com Jesus, versículo 11 e 12. Agora você pega o Novo Testamento, aonde tudo que vai acontecer com o diabo, tudo que já está para acontecer com ele, as coisas que ele vai fazer, ficaram escritas, ficaram narradas nas cartas, no Apocalipse, o seu julgamento, o seu juízo, o fim que ele vai ter. Imagina quanta meditação ele não faz hoje no Novo Testamento.
Imagina quanto conhecimento ele não tem naquilo que se refere à pessoa dele. Por quê? Porque ele é ardiloso, ele é, nesse ponto, Jesus um dia fez uma declaração que os filhos das trevas é mais hábeis do que os filhos das luzes, quer dizer, mais astutos. Veja, os filhos das trevas é mais astutos. Então Satanás é astuto. Paulo diz que ele arma ciladas. Então se ele arma cilada, ele é estrategista, certo? Só que ele não tem a sabedoria, a ciência que nós temos, o Espírito Santo de Deus, que nos dá uma palavra de sabedoria, que traz ao nosso conhecimento uma palavra, e a gente passa por um caminho, ou passa por outro, Satanás fica em branco, porque nós temos o Espírito de sabedoria, o temor do Senhor, para a igreja dele, os santos, dessa dispensação. Então, Satanás, conhecendo tudo que se refere a ele nas Escrituras. Isso, pastor Menezes, o senhor está falando uma heresia. Não, irmão. Se ele meditou no Salmo 91, escrito por Davi, imagine agora tudo que se diz a respeito dele, que ele já está julgado, porque o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o juiz é que Satanás já está condenado. Ele já está condenado. O Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para escrever lá em Colossenses que o Senhor expôs publicamente, triunfou sobre o diabo na cruz, expôs ele publicamente. E aí você vai para Apocalipse, você vê todo o julgamento, você vê tudo que vai suceder, tudo que vai acontecer com ele nas Escrituras. Aí você pensa, você acha que ele não medita? Você acha que ele não tem o entendimento na letra? Você acha que ele fica perdendo tempo igual eu e você? Você acha, irmão? Não, ele quer destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não está aqui para perder tempo. Então, o que ele vai fazer, irmãos? Ele vai provocar um caos em coisas que ele vai querer antecipar. Porque Paulo em Coríntios, ele escreve que não é se admirar quando ele está falando dos seus obreiros da injustiça, que não é se de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Isso Paulo escreve em Coríntios, 1 Coríntios, que Satanás engana as pessoas. Então veja bem, irmãos, contido em que, irmãos, abra o seu espírito, ele tem a informação das Escrituras, ele tem informação da palavra. Olha, se no velho pacto, usando com Jesus, ele meditou no Salmo 91 e usou 2 versículos do Salmo 91, imagine agora, onde tudo fala dele, dos acontecimentos, dos fatos, de tudo a respeito dele. Ele vai querer antecipar as coisas, ele vai querer, no mundo espiritual, distorcer. Para quê? Para enganar. E Jesus foi previndo. Jesus ele foi liberando palavras que quando aparecer alguém dizendo eu sou o Cristo está ali, o Cristo está colar, vede que ninguém vos engane, porque surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Se até mesmo fosse possível, enganaria os escolhidos, um povo eleito, um povo santificado nessa dispensação. E aí você vai para essas escrituras sagradas, e hoje a gente vive num mundo, você pega todos os cantos do planeta, aonde há povos, nações e línguas, vão surgindo homens. Isso já começou desde a época do apóstolo Paulo, quando ele começou a ensinar o evangelho da graça. Primeiro surgiram um grupo, depois surgiram os libertinos,
de repente Paulo começa a bater heresias, confrontar heresias já na época dele. Ele confronta Himeneu e Fileto, que eles começaram a pregar que a ressurreição já tinha passado, e muitas outras coisas. Aí vem os pais do primeiro século da igreja, do segundo, do terceiro, e homens que foram surgindo, heresias. Aí você pega a confissão do credo apostólico: crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso é uma confissão apostólica, isso não é uma reza da Igreja Católica Apostólica Romana, não. Isso é uma confissão dos pais, dos irmãos da igreja, entendeu? Nos primeiros séculos, diante das heresias que surgiram, eles então escreveram e assinaram no que eles criam, no que a igreja cria, no que a igreja confessava, e refutava as heresias que foram surgindo e permeando. Quando Jesus escreve faz com que João escrevesse as 7 cartas do Apocalipse, tem uma que ele combate a falsa profetisa Jezabel, que fala da doutrina dos nicolaítas. E veja bem, tem o contra ti, que aceitas e toleras a falsa profetisa Jezabel, e também a doutrina dos nicolaítas. Veja bem, irmãos, doutrinas que foram surgindo, os ensinamentos que foram surgindo. Depois vem a questão, ensinamentos hoje que são debatidos sobre o calvinismo, arminianismo, entendeu? E vem a questão da eleição, predestinação, do livre-arbítrio. Arminianismo defende o livre-arbítrio, calvinismo a eleição. E aí vem meados da reforma protestante, com Martinho Lutero. Aí vem o pentecostalismo, e do pentecostalismo nasce o neopentecostalismo, e hoje tem um liberalismo. E aí então surge agora dentro do neoliberalismo a hipergraça, com mensagens aí divulgadas e propagadas por jovens que estão distorcendo as escrituras sagradas, porque nos dias atuais a igreja, essa igreja prostituída da cristandade, elas não se movem nos ministérios apostólico, profético, evangelístico, o do mestre e o do pastoreio, não se move mais no tal do coach, pastores coach, treinamento de autoajuda, e nessa leva há muitos aí arrastando jovens que estão fazendo um estrago na mente deles, um estrago mesmo para a primeira, segunda, terceira geração, com ensinamentos distorcidos. E nós temos visto, e eu tenho acompanhado puritanos pela internet, homens refutado esses ensinamentos. Por quê, irmãos? É tudo estratégias de Satanás. Estratégias de Satanás para tirar você de um foco, do foco que é Jesus. Paulo escrevendo, ele diz assim: olhando atentamente, prossigamos para o alvo da nossa soberana vocação, que é Jesus. A nossa esperança não é dias melhores. A Bíblia diz que a nossa esperança é o arrebatamento da igreja, é o rapto da igreja. A nossa esperança não é dias melhores nessa terra. A nossa esperança é o retorno de Jesus para buscar a sua igreja gloriosa, a sua noiva irrepreensível, a sua noiva sem ruga, sem mancha, sem mácula, sem pecado, sem defeito. Uma igreja gloriosa dele, que ele vai apresentar a si, essa igreja que ele morreu por ela. Ele voltará. Essa é a nossa esperança. A esperança do crente não está em dias melhores. A esperança do cristão genuíno não está em político A, político B, político C. Não, a nossa esperança está nele, no que ele disse, no que ele falou, no que ele prometeu. E aí então o mundo todo está balançado. O mundo que eu digo gospel, o mundo evangélico está balançado com o que está acontecendo, as pragas. Uns falam no fim do mundo, uns já dizem que estamos dentro da tribulação, outros dizem que estamos próximo, e aquela mistura doutrinária,
arminianismo, calvinismo e pentecostalismo. Pastor Menezes, todos estão errados. Não, cada um tem um pouco de verdade, mas também cada um tem um pouco de exagero. Calvinismo, arminianismo já não crê mais nas manifestações do Espírito, nos ministérios, nos dons que Jesus cura, que Jesus restaura. E o pentecostalismo já aquele escudo. O tradicionalismo não crê mais na oração em línguas, no batismo com o Espírito Santo. Acreditam que o batismo de fogo ali é o juízo, é a condenação eterna. E o pentecostalismo não. O pentecostalismo aceita que o batismo de fogo é o reteté, é o shuriken, é os haduk shiriu. Essa é a manifestação do poder. E oram-se em línguas e fazem exageros com a palavra de Deus. Esse é o pentecostalismo. E nós estamos dentro do pentecostalismo e a gente vê aí o rodado dos paletós, né? A gente vê muita manifestação assim de homens que rodam os paletós e batem nas pessoas. A gente vê vídeos aí de pessoas enchendo a boca com água e cuspindo nos outros. A gente vê aí religiosos que saem dando tiro em Satanás, outros que usam marreta santa, cajado santo, que usam muitas estratégias. Isso é, desculpem, o neopentecostalismo. Mas e as escrituras? Não tem conhecimento. Um dia eu fui convidado para ir numa certa denominação e eu fui e participei do culto. E o querido que estava lá pulou lá na frente, gritou, rodopiou, rodopiou. No final do culto, o irmão que me convidou chegou em mim e disse: ouviu, pastor? Que palavra! Eu falei: irmão, desculpa, mas não teve palavra nenhuma, só grito e pulo, mas palavra não teve nenhuma. E ele disse: pastor, o que o senhor quer dizer isso? Eu quero dizer o que eu vou ler agora. Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Diz assim. Vou ler o 16 e o 17, o irmão vai postar. Ele diz assim: mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho. Qual evangelho? A boa notícia anunciada, começou com João Batista, veio depois com o próprio filho e depois veio com os santos apóstolos e com todos os que fizeram parte da igreja na dispersação dela. Quando a igreja foi dispersa através de uma perseguição, o evangelho foi se alastrando. Então, mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho, nem todos aceitaram o evangelho, nem todos. Porquanto declarou o profeta Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Isaías era um profeta fora do tempo. Isaías viveu 600 anos antes de Cristo, entre 600 e 700 anos antes de Cristo, e ele profetizou coisas da época de Cristo, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele profetizou sobre a virgem que daria à luz um filho, sobre Ramá, sobre o choro de Ramá, onde as crianças foram mortas e houve choro em Ramá por causa dos filhos. Foi a matança que Herodes provocou quando os magos não voltaram para falar aonde estava o rei, o menino que havia nascido. Então Isaías é tido como um profeta messiânico. 66 capítulos tem o livro do profeta Isaías.
Evangelho. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que nem todos os israelitas aceitaram o Evangelho, porquanto declarou Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Entenda, os israelitas é a nação santa, era o povo escolhido de Deus, a nação. E dentro da nação santa, dos escolhidos, houve muitos que não creram. Muitos não creram nele. Da mesma forma, hoje, nessa dispensação, a igreja, nós estamos na dispensação da igreja, a sexta dispensação, porque a última será a do governo milenar, do milênio. Cristo governando sobre a terra com a igreja, que foi arrebatada agora na sexta dispensação. Imaginem o povo santo lá que não creram. Imagine agora nos dias aonde existe uma igreja chamada de grande casa por apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, aonde se tem de tudo, coisas como eu já disse minutos atrás. Você vai para a internet e você vê essas coisas. Então Isaías está dizendo: quem creu? Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Próximo versículo. E aí Paulo diz: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, quer dizer, o Evangelho, a boa notícia. E qual é a boa notícia? A da graça. O Evangelho da graça é a boa notícia. É um Evangelho aonde Cristo fez tudo por mim e por você, no que tange a nossa salvação. A nossa salvação não é merecimento meu, nós não merecíamos nada, mas mesmo assim o Pai nos amou, e Ele então nos presenteou com o seu Filho, com essa dádiva. Então, Ele diz que a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Veja, a boa notícia vem pela palavra de Cristo. Eu te pergunto, quando é que Cristo manifestou? Quando é que Cristo se manifestou? Nos 4 evangelhos. Cristo é a transição de um velho para um novo. Cristo não é sumo sacerdote da linhagem de Levi. Cristo é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo não descendia, Jesus não descendia da linhagem de Levi, mas de Judá. Por isso ele é chamado leão da tribo de Judá. Então, havendo um novo sacerdócio, então tem que se haver novos ensinos. Cristo é o leão da tribo de Judá. Aleluias. Então, veja, o versículo Paulo está dizendo: a fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas. As boas novas vêm pela palavra de Cristo, não vem pela palavra de Moisés. Evangelho de João capítulo 1 versículo 17. Evangelho de João capítulo 1 versículo 17 diz assim: porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Então, a graça e a verdade é a boa notícia de Jesus Cristo, não a lei e os profetas. Volte no versículo anterior, versículo de Romanos 10, 17. Ora, a fé vem pelo ouvir e o ouvir as boas novas pela palavra de Cristo. O que Cristo ensinou, o que Cristo deixou, o que Cristo falou. E então Cristo vem e começa a falar com os judeus, fariseus, saduceus, escribas. E esse povo então o rejeita, com Israel. Mas um povo creu. E então vem a igreja. Ele vai para um povo que não era seu povo, mas
passou a ser seu povo, porque passou a chamá-lo como seu Senhor. Isaías profetiza isso. Então ele vem e hoje, um a um, depois da sua morte na cruz do Calvário, a boa notícia, o Evangelho, porque só há salvação em Jesus Cristo, em nenhum outro nome há salvação, só em Jesus. Não há em Pedro, não há em João, não há em Bastião. Não, a salvação é nos dada de graça, oferecida em Cristo Jesus, mediante a tudo que Ele fez. Esse é o amor do Pai para conosco. Paulo escrevendo, ele diz que o amor do Pai se revela aí, que Ele nos amou ao ponto de nos dar o seu próprio Filho. Por isso o mundo vai ser julgado. A boa notícia é Jesus Cristo. Então, o conselho do Evangelho da Graça é as palavras de Cristo. E quando Cristo começou a peregrinar, alguém deu testemunho dele, a própria Maria, que quando teve Jesus ainda virgem, mas depois de tê-lo como filho, Jesus nasceu, casada com São José, se relacionou com ele e teve mais filhos. Filhos de sangue de São José e Maria nasceram filhos. Isso depois que Cristo Jesus nasceu e passou todo o período. Então, Maria, quando chega no primeiro milagre de Jesus em Canaã da Galileia, ela chega para Jesus e fala: o vinho acabou. E ele olha para ela e fala: mulher, o que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Quer dizer, Jesus estava dizendo para ela: olha, muito obrigado pelo que você fez por mim, porque agora já começa a minha hora. E de repente então Maria sai e fala: olha para os garçons, tudo que aquele homem lá mandar vocês fazer, vocês fazem, obedeçam ele. A palavra dela era: obedeçam ele. E nós estamos obedecendo ele. Então outros vieram e testemunharam acerca de Jesus. Sigam ele. O próprio Pai, no Monte da Transfiguração, estava lá Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Para você que é católico, São Pedro, Tiago e João estavam lá, os três principais, Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração. O céu se abre, a glória toma conta, Jesus se transfigura, aparece Elias e Moisés. Elias, os profetas, representa os profetas, e Moisés a lei, como também Elias representa o povo que vai ser arrebatado, porque ele não morreu, e Moisés representa aqueles que morreram e estão no paraíso aguardando o arrebatamento. E Pedro, Tiago e João estão ali vendo tudo. Uma voz desce do céu, rasgando o vento, dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, eu tenho prazer nele. A ele ouve, a ele dai ouvido. Lá estava Moisés com a lei, e Elias com os profetas, e os três principais, Pedro, Tiago e João. A voz é: a ele ouvir. A lei e os profetas foram testificar diante de Pedro, Tiago e João. A ele ouvir. E aí você vai para Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus 1, 1. O autor aos Hebreus enfatiza isso, e ele diz assim: havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas. Veja, na antiguidade Deus falou de várias formas e em várias ocasiões aos nossos pais, por intermédio dos profetas. Deus falou de várias formas e em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas. Mas e agora? Versículo 2: nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Nesses últimos dias, ele não está falando através de Bastião, de João, de Antônio, não, ele falou através do Filho.
a quem ele constituiu herdeiro, e de tudo que existe por meio de quem criou o universo. Ele nos falou através do Filho, e a ele devemos ouvir. Só que quando você vai para Apocalipse, nas 7 cartas, ele escrevendo sobre os últimos tempos, falando de tempos durante esses 2000 anos, esses 2 dias, do bom samaritano que pegou um homem enfermo e levou e colocou ali na despensa, ou na hospedaria, na hotelaria lá, para o homem, na hospedaria para o homem cuidar, e pagou por 2 dias, diz: cuida dele, quando eu retornar, eu te pagarei o que você gastar a mais. 2 dias, 1 dia. O bom samaritano é Cristo, que foi para o Pai e vai voltar, e deixou aos cuidados do Espírito Santo, e o Espírito Santo tem por 2000 anos, 2 dias, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por 2000 anos, 2 dias cuidado. Então ele está prestes a voltar, e vai ter uma conversa com aquele dono da hospedaria, e ele vai buscar, e ele vai levar os seus, porque esses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo que existe, e por meio de quem criou o universo. Por que ele constituiu ele herdeiro de tudo? Porque ele é o primogênito dos mortos. A herança do Pai passava para o primogênito, ele era o unigênito. Olha a graça, o favor, ele era o unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele era o único, unigênito, mas agora ele se tornou herdeiro, primogênito, porque Paulo escreve que ele é o primogênito dos mortos. Ao ressuscitar, ele é o primogênito, ele não é o único, ele é o primeiro, por isso ele se tornou herdeiro. Deus o constituiu herdeiro de tudo o que existe, e por meio de quem criou o universo, ele se tornou herdeiro. Nessa leva está eu e você, os filhos da nova aliança, porque ele tem falado. Então quando ele vai para Apocalipse, nas 7 cartas, o Filho que nos falou disse assim, ele vai mandando os recados e vai dizendo assim: olha, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Sejam guiados pelo Espírito. Paulo em Gálatas 5:25 ele disse: se vivemos no Espírito, sejamos também guiados pelo Espírito. Jesus ainda estando aqui, quando ele está lá na ceia, e o Evangelho de João retrata mais assuntos que Jesus abordou sentado na mesa com os apóstolos, do qual Judas já não estava. Jesus ele fala do Espírito Santo, ele diz assim: olha, muitas coisas tenho para vos ensinar, muitas coisas tenho para vos ensinar, mas não vai dar tempo, mas eu vou, mas o Espírito Santo vai vir, e ele vai ensinar a vocês todas as verdades, guiar vocês a todas as verdades, e ele vai ensinar a vocês aquilo que eu deveria ensinar. Ele não vai falar de si próprio, ele não vai falar de si próprio, ele vai glorificar o Pai através de mim. Então quer dizer, o Espírito Santo está falando, e Jesus dá testemunho dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí você vai para as Escrituras, para as palavras de Cristo, não para a lei de Moisés, porque a boa notícia de Cristo está no Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, a boa notícia, do qual eu sou ministro. Eu sou ministro desta nova aliança, da aliança da graça. Só há salvação em Jesus, só há vida em Jesus. A sua família, a sua casa. Se você fica se alimentando das doutrinas, as historinhas do velho pacto, da velha aliança, as historinhas de Abraão, de Isaac, de Jacó, meu irmão, a sua fé não está aumentando, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir as palavras de Cristo. O Evangelho da graça e a verdade que liberta de conceitos religiosos, de aprisionamentos da religião, de algemas, de mordaças da religião. E quão terrível hoje se tornou
terrível hoje se tornou o gospel, uma prisão, uma prisão, uma prisão para os indoutos, para aqueles que não meditam nas Escrituras, para aqueles que não leem e não passam tempo com o Pai. E você pode ser uma vítima, um deles. Você que fica perdendo seu tempo aí com besteiras e baboseiras da lei. Eu vi agora um vídeo de um homem que anda com a arca no ombro por 1h30 para chegar na casa de uma mulher para falar que a presença de Deus entrou lá. Dentro da casa, meu irmão, a presença de Deus entrou no meu espírito, porque eu sou a casa. Na nova aliança eu sou a casa. A igreja é a casa dele. Não perca seu tempo. Vá para as Escrituras. Satanás tem as informações e ele está processando e agindo para te enganar. Ele ruge ao seu derredor, porque ao seu redor está o leão da tribo de Judá. Eu quero orar por você e te abençoar.